Bem-vindos a mais um Pergunte ao Professor de Psicologia, aquele programa que você que está nos assistindo, vai lá no Instagram, me manda uma pergunta no direct e ela vira vídeo. Primeira pergunta: florais de Bach são placebo? São, a gente já tem muitos estudos que indicam que esses florais de Bach são placebo. Aliás, quando eu era pequeno, até tomava de vez em quando e tinha um gostinho assim, gostoso de vinho assim no fundo. Era super bom, mas na verdade é efeito placebo. Agora, tem um parênteses que eu quero fazer aqui sobre floral de Bach, é que muita gente acha que devido à existência de floral de Bach, devido à existência de homeopatia, que claramente são placebos, que fitoterapia é placebo. Não é bem isso não. Porque a fitoterapia vai envolver aquele conhecimento de curar doenças a partir do conhecimento das propriedades das plantas. E a gente tem que lembrar de um negócio. As plantas são compostos químicos. Muitos deles são psicoativos. E muitos deles alteram a nossa cognição, alteram as nossas sensações. Por exemplo, estricnina. Estricnina é natural e é um veneno. Chá de lírio. Veneno. A pessoa pode ter uma viagem e nunca mais voltar. Agora, tem também plantas que claramente, comprovadamente, ajudam o nosso corpo. Ou seja, quando a gente fala de fitoterapia, a gente está falando de usar plantas para tratamentos. Agora, o fato de floral de Bach ser placebo acaba dando a impressão para algumas pessoas que flor é placebo, é uma essência. Então, fitoterapia é tudo placebo, não é não. Inclusive, tem algumas substâncias, como buchinha do norte, que podem ser muito perigosas se usadas sem auxílio do médico. Não é porque é planta, não é porque é natural, que não vai fazer mal. E aí tem várias plantas que vão ter, sim, efeitos positivos, negativos e até mesmo serem venenos. Não é porque floral de Bach tá vindo de planta, tá vindo de essências de flores e que é placebo, que toda planta é placebo, não. Inclusive, muita gente cai nessa de achar que essas plantas medicinais aí não tem contraindicação. Tem sim. Toda droga tem contraindicação. E com as plantas não seria diferente, não. Por que as pessoas namastê, gratidão, natureba, abraçadeira de árvore, fã de aplaudir o pôr do sol e de homeopatia, sempre dizem que odeiam o behaviorismo? Ó, a evidência anedótica aqui, né? É certeza. Quando você encontra uma dessas pessoas e fala da psicologia ou terapia behaviorista, elas vão falar mal. Olha, é uma evidência anedótica, mas existem algumas conexões aí. Tem algumas conexões importantes. Principalmente no Brasil, o espectro político da esquerda dentro da psicologia, em geral, é contra práticas de terapia que vêm dos Estados Unidos. É uma coisa muito absurda, né? Mas aqui no Brasil é muito comum que grupos de psicologia que se orientam à esquerda digam que práticas como o behaviorismo, as terapias comportamentais, são reducionistas, são positivistas, são feitas com a ideia capitalista de se resolver tudo superficialmente de forma rápida. Então, existe na psicologia do Brasil, principalmente nas faculdades federais. Eu estudei em faculdade federal, eu vi isso muito. Inclusive, se você faz psicologia, deixa um comentário falando se é na federal ou se é na particular. E se tem esse grupo de esquerda da psicologia que é contra práticas comportamentais baseadas em evidências. Lá no FMG, isso era bem forte. Não estou querendo dizer que todo mundo da psicologia que é de esquerda é contra behaviorismo e TCC, não. Estou falando isso não. Mas sim, tem um grupo de tamanho bem razoável dentro da psicologia do Brasil que vai ser contra todas essas práticas terapêuticas que vêm dos Estados Unidos. O negócio é tão louco que essa galera é contra qualquer estudo de psicologia social que vem dos Estados Unidos. Eles falam que não serve para nada. Não pode usar nada daquilo, porque veio do capitalismo malvadão. Loucura, né? E o que isso tem a ver com o comentário do colega? Que ele fala que esse pessoal namastê, gratidão, natureba, que abraça a árvore, que é fã de aplaudir o pôr do sol e de homeopatia, sempre dizem que odeiam o behaviorismo. O que vai acontecer? Na verdade, é tipo aqueles diagramas de Venn que a gente vê no colégio, coloca um conjunto, coloca o outro e vai achando as interseções. E eu já disse, então,
que tem um grupo de esquerda dentro da psicologia que odeia essas práticas comportamentais por motivos políticos e ideológicos. Beleza, já falei isso. Agora, tem uma parcela da esquerda brasileira que é gratiluz, que vai falar contra o capitalismo, mas nessa perspectiva assim, mais namastê, sabe? É aquele jovem místico. Já ouviu falar do jovem místico? Gosta de signos, namastê, gratidão, adora abraçar árvore. Pois é, o jovem místico tem tanto de direita quanto de esquerda. Mas tem muito jovem místico que vai estar na esquerda. Aí, quando a gente pega o jovem místico, olha só, o jovem místico que faz psicologia no Brasil, a chance de ele odiar behaviorismo acaba ficando grande. Algo que era improvável, né? Pela necessidade de interseção de conjuntos, acaba ficando mais provável devido à própria seleção da amostragem. Porque como a gente já tem na psicologia muita gente de esquerda que odeia terapias comportamentais por supostamente serem reducionistas, lá dentro dessas pessoas vai ter um monte de jovem gratiluz. E eu já falo, tem de direita e tem de esquerda. O jovem gratiluz, o jovem namastê, o jovem místico, tem tanto de direita quanto de esquerda. Mas dentro da faculdade de psicologia, a gente vai ter muito jovem gratiluz de esquerda. Aí, em específico, esses aí não gostam de behaviorismo mesmo, não. Você deve ter tido alguma experiência com esse jovem místico, que está dentro da faculdade de psicologia e que acaba tendo ódio às terapias comportamentais. E eu tô falando que é um conjunto de dentro da psicologia, porque você não vê isso fora da faculdade de psicologia. Inclusive, quem é de esquerda no Brasil, fazendo a simplificação aqui, né? Porque a gente sabe que é mais complexo que esquerda ou direita. Mas a esquerda, que é fora da psicologia, em geral, ela adora as terapias comportamentais, não tem problema com isso. Esse problema só surge dentro da própria psicologia, nos grupos de esquerda que estão dentro da psicologia. E aí vai ter um pessoal lá que é o namastê mesmo, aí vai ter esse grupo aí que odeia behaviorismo. Tá gostando dos vídeos? Pô, se tá gostando, tem que dar o like, né? Curte o vídeo, porque é uma forma de você mostrar pro algoritmo que o nosso conteúdo é assim, muito relevante. Agora, se você já curtiu o vídeo e também é inscrito e ativou o sininho, valeu demais. Quais os impactos das redes sociais e dos algoritmos de enquadramento de ideal que encaixa as pessoas em um grupo de interesse do usuário, recomendando coisas do mesmo ideal que o usuário tem interesse e como isso impacta as pessoas? Bom, não sei se eu entendi direito sua pergunta, não, mas imagino que você está falando sobre as bolhas geradas pelas redes sociais. Então, se você, por exemplo, é mais inclinado à direita, você só recebe materiais e conteúdos de inclinação política de direita. Se você for mais de esquerda, recebe só materiais de inclinação política de esquerda. O que isso acaba promovendo na nossa sociedade? Em geral, as redes sociais são as grandes responsáveis pela polarização das ideias. Por que isso acontece? Devido ao pensamento de grupo. Quando você junta aquele tanto de gente que pensa parecido, cada uma dessas pessoas vai ter seus próprios vieses cognitivos, que são atalhos que o cérebro vai fazer. No entanto, quando você junta um monte de gente que tem ideais parecidos, que tem pensamentos, comportamentos parecidos, começam a surgir certos vieses cognitivos que só existem dentro do grupo. É o chamado pensamento de grupo. E no pensamento de grupo mas é muito comum surgir a polarização de ideias. Hoje, essa polarização é alimentada por redes sociais. E o pior é o seguinte, as pessoas vão vivendo em bolhas nos seus Instagrams, nos seus Facebooks, até mesmo no YouTube, vão vivendo em bolhas que ignoram completamente o mundo real, material que a gente tem lá fora. E o pior é que esses grupos, além de ficarem isolados da sociedade, inclusive o isolamento é essencial para surgir pensamento em grupo, é justamente esse isolamento de ideias em redes sociais que vai tornar esse pensamento de grupo mais forte. É o que torna o grupo terraplanista forte nos dias de hoje. Olha só, o movimento terraplanista é muito mais forte no século XXI do que no século XX. O que é uma coisa louca, mas é um produto desses algoritmos que nos colocam em bolhas. Porque quando eu tô numa bolha de um monte de gente que pensa de forma igual, eu vou ter uma tendência de me comportar de acordo com o grupo. E ao ter a tendência de me comportar de acordo com o grupo, eu vou ter uma tendência de ter comportamentos cada vez mais polarizados. Aí você vai acabar brigando com seu tio, ou com seu pai, ou com sua mãe, porque eles votaram ou em Lula ou em Bolsonaro. Beleza? A culpa é das redes sociais. As redes sociais que acabam favorecendo esse tipo de coisa. Qual é a origem do canal de vocês?
Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eu gostava muito dos vídeos que eram produzidos lá no canal do Iago Martins, Dois Dedos de Teologia. Aí eu gostava tanto que eu acabei entrando em contato com o responsável pelos vídeos, que é o Gabriel. Aí o Gabriel Tuller, começou a editar lá no meu canal antigo, Alberto Delislo, uma série de vídeos de neurociência. Eram vídeos sobre vícios, sobre substâncias psicoativas, maconha, drogas, enfim, falando da neurociência dessas drogas. Aí eu coloquei no meu canal antigo. Só que no meu canal antigo, como tinha muito áudio de auto-hipnose, muito vídeo de hipnose, esses vídeos de neurociência começaram a performar muito mal. Muito mal. Eles não davam quase nada de visualização. E é claro, né, porque as pessoas estavam no meu canal antigo para aprender hipnose, não para poder aprender sobre essas questões que envolviam neurociência. Aí o que eu fiz? Eu criei o Como a Mente Funciona como um canal secundário para poder colocar aqueles vídeos de neurociência e comecei a colocar vídeos de neurociência. E aí depois, inspirado do Mundo Cópia, lá dos Dois Dedos de Teologia, que é também do Iago, eu não escondi de ninguém que o canal do Iago foi uma grande inspiração para o nosso canal surgir. Aliás, agradeço todo mundo que veio do canal do Iago e se inscreve aqui. Inclusive o próprio Iago assiste o canal com frequência. Aí o que aconteceu? Ele fazia vídeos no Mundo Cópia, que eram vídeos cristãos a partir de elementos da cultura pop. Eu achei aquilo super legal, falei, podia fazer isso para psicologia. Aí eu vi que alguns criadores de conteúdo já estavam fazendo isso, mas eu fiz mais na pegada do Mundo Cópia. Você vai ver que os roteiros têm algo parecido com o Mundo Cópia, só que com o passar do tempo, a gente acabou criando uma forma totalmente diferente de criar esses roteiros com alguns formatos. E aí depois surgiu o Caleb, que nos ajuda com vários roteiros aqui no canal, principalmente de cultura pop também. Então, inicialmente o canal surgiu como uma necessidade que eu tinha de falar de neurociência, e lá no canal antigo não tinha como fazer isso. E agora, felizmente, o Como a Mente Funciona já tá batendo em visualização o canal antigo. Ele já tem bem mais visualizações que o meu canal antigo, apesar de ter menos seguidores. Em um dos seus vídeos, você disse que beber socialmente faz mal para o cérebro. Isso vale para uma taça de vinho na refeição, como o caso dos italianos? A gente tem 2 vídeos aqui. Tem um vídeo em que eu explico uma pesquisa bem recente que mostra que pessoas que bebem socialmente, mesmo que pouco, elas têm danos cognitivos, um certo envelhecer do cérebro, mas também tem outro vídeo que eu falo do paradoxo francês, em que os franceses, apesar de consumirem muito álcool, muito vinho, têm melhor condição cardiovascular que muitos outros países que consomem menos álcool. Bom, o que isso significa? Na verdade, gente, o ser humano, ele é complexo demais. Ele é muito complexo. Por exemplo, se você pega países como Itália, países como França, são países em que as pessoas se alimentam muito, mas muito melhor do que aqui no Brasil. E não estou nem falando de uma questão de alimento mais barato, mais caro, não, uma questão cultural mesmo. O italiano, por exemplo, ele não come nada processado, nada. O italiano, uma coisa muito louca, vai comprar um molho de tomate, ele quer saber de onde veio aquele molho. Ele quer saber todos os detalhes da comida dele. E o mesmo acontece na França. São culturas que são muito associadas com a comida e com o vinho, mas elas se alimentam muito bem e têm uma vida muito ativa. Você não encontra obeso mórbido andando nas ruas da Itália e da França. Não encontra. Inclusive hoje, né, não pode ficar falando que obesidade é doença. Claro que é doença, é um comportamento de risco. O que a gente não pode ter é preconceito com quem é obeso. Agora, que obesidade é um comportamento de risco? Claro que é. Aí o problema é que, quando a gente vai avaliar a saúde do francês, por exemplo, que é de onde surgiu esse paradoxo, mas provavelmente na Itália também a gente veria isso, a gente ignora que o dia a dia dessas pessoas da França e da Itália é muito mais saudável que a maior parte dos países do mundo. Principalmente os Estados Unidos, que é um dos países com piores comportamentos de saúde do mundo. E aí, quando a gente coloca na balança beber um pouquinho todo dia, mas alimentar super bem, é claro que isso acaba pendendo para o lado da alimentação. E outra questão muito importante é lembrar que o vinho tem antioxidante. E esses antioxidantes podem fazer muito bem para a saúde. Então o ponto é que, se você tiver uma vida saudável, se alimentar bem, fizer atividade física, na boa, beber um pouquinho não tem problema algum. Eu mesmo faço consumo de álcool, adoro. O importante é beber com responsabilidade. Agora, querer reduzir as variáveis envolvendo viver mais ou viver menos, apenas a quantidade de álcool que a pessoa consome, aí é um pouco exagerado, certo? É um pouco exagerado. Agora, essa pesquisa que mostra os riscos de se beber socialmente,
ela nos indica que a gente não pode negligenciar os riscos do consumo do álcool. Acho que essa é a parte mais importante. Sei do que se trata o magnetismo animal, mas queria saber por que se deu o nome animal. No século XVIII, Mesmer popularizou a ideia que existia um magnetismo diferente daquele que a gente vê nos ímãs. Ele chamou de magnetismo animal esse outro tipo de magnetismo. E ele deu esse nome porque ele acreditava que o magnetismo animal era uma energia que existia em todos os seres vivos. E mais do que isso, que ela poderia ser transportada de um corpo para o outro. E aí ele começou a popularizar a ideia de transferir o seu magnetismo para outra pessoa por meio da imposição de mãos. Aliás, essa ideia do magnetismo animal, ela não vem no século XVIII com Mesmer, não. Mesmer a populariza, essa ideia foi popularizada por Mesmer. Mas, na verdade, essa ideia do magnetismo animal como sendo a energia que existe em todos os seres vivos e que pela imposição de mãos eu consigo transferir o magnetismo animal de um corpo para o outro, isso vem lá do Egito. Espero que eu tenha tirado sua dúvida. Se eu não tirei, você pode fazer o seguinte: se tornar apoiador do canal. Ao se tornar apoiador do canal, você imediatamente vai ter acesso ao nosso grupo secreto do Telegram. E lá no grupo do Telegram, você vai poder conversar pessoalmente comigo e com toda a nossa comunidade. Então, torne-se um apoiador, participe do nosso projeto e até a próxima.